Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 10 de junho e no resumido número 317, a apresentadora virtual Marisa Mayô estoura online. Hollywood adota IA na encolha. O ressurgimento da mídia impressa graças à exaustão digital. Fogo no parquinho dos Tech Bros, guerra de drones e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. E olha, hoje nós estamos aqui com a médica. Médica, qual é o segredo para não ter mais espinhas? É só parar de ter. Obrigada, gente. Essa foi a inútil da médica. Essa que você ouviu é a voz da Marisa Mayô e provavelmente não deve ter sido nem a primeira vez que você ouviu a voz dela ou ouviu falar dela, porque foi o grande sucesso da semana passada online, um personagem totalmente criado com inteligência artificial que tomou conta de todos os feeds. É uma apresentadora de um programa de auditório com tiradas bem sarcásticas, um humor bem peculiar, que tomou conta do Instagram, acabou se espalhando pelo YouTube também, porque além de achar muito engraçado, muita gente não conseguiu nem acreditar que a personagem tinha sido criada com inteligência artificial. A Marisa Mayô foi toda feita com o Google VO3, que é a nova ferramenta do Google, comentei no episódio passado, de geração de vídeos hiperrealistas que já geraram uma série de memes, mas esse agora pegou na veia porque não é só um uso ou uma exploração da ferramenta para ver no que dá. Realmente tem uma história, tem um roteiro muito bem construído e é isso que é o grande diferencial da Marisa Mayô. O personagem foi criado pelo Raoni Phillips, que também não é novo nessa seara. Ele é o criador do Girls in the House, que é uma websérie que existe desde 2014 no YouTube. Ele tem um canal com 2,5 milhões de assinantes. É uma série também com humor ácido, os personagens já conhecidos de muitos memes na internet. Ele é feito totalmente com o game The Sims 4. Ele usa os personagens ali, a construção, e depois faz umas dublagens. E isso fez muito sucesso. Agora o Raoni tem acesso a uma ferramenta como o Google VO3 e pode criar muito mais, com menos limitações. E experimentou, criou a Marisa Mayô, que é um grande sucesso. Talvez um sucesso maior do que o Girls in the House. Vamos ver. Porque até para fazer publicidade do Magazine Luiza, a Marisa Mayô já foi contratada. Muito rápido, né? Em questões de dias, a coisa ficou conhecida no Brasil inteiro, saiu matéria na imprensa, saiu na televisão. O próprio canal do Instagram do Raoni, que nem é o principal dele, mais do que duplicou de seguidores. Eu, quando olhei, tinha uns 180 mil, uma coisa assim. A última vez que eu olhei, estava com quase 400 mil. E além da curiosidade que isso gerou, todo mundo intrigado, né? Primeiro porque é muito engraçado, mas também muito intrigado com a realidade daquilo, como aquilo foi criado com IA. É importante dizer que o sucesso da Marisa Mayô não é por causa da IA. A IA só possibilitou que o Raoni conseguisse materializar uma ideia que ele teve. Porque o que faz a Marisa Mayô ser muito legal, muito divertida, é o roteiro. E o roteiro não foi criado com IA. O roteiro foi escrito pelo Raoni Phillips, baseado na experiência de roteirista que ele já tem, inclusive com esse tipo de pegada no trabalho. Então, o Google VO3 sendo usado como ferramenta por um criador gerou um resultado que nenhum dos outros vídeos que a gente viu nas últimas semanas tiveram. Que apesar de engraçado, a brincadeira com a Bíblia, a brincadeira com os personagens de inteligência artificial que não sabiam que eram sintéticos, tudo isso é divertido, mas não é tão rico quanto o que o Raoni conseguiu criar. Um universo inteiro, com uma personagem carismática, com um nome muito bom. Tudo que ele criou ali foi uma criação humana usando o Google VO3 como uma ferramenta. E é legal ver uma coisa fazendo sucesso baseado na criação humana nesse momento que a gente tem tanto medo da inteligência artificial ocupar os lugares dos humanos, inclusive do ponto de vista de criação. Você que é ouvinte aqui do Resumido sabe que eu tenho grandes reservas quanto ao futuro desenhado pelas empresas de IA. Eu acho que tem muita propaganda, muita fumaça querendo vender pra gente
um cenário que talvez não seja nem possível. Aliás, a Apple fez um estudo sobre as capacidades dos modelos de linguagem grandes, né, as LLMs, e comprovou que elas não funcionam tão bem assim quanto dizem, inclusive em tarefas muito simples. Eu vou falar mais disso na newsletter, o Futuro Explicado. Se você não assina ainda, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá, resumido.cc/newsletter, para receber semanalmente. Essa edição é gratuita. E eu vou falar também sobre o futuro do trabalho, sobre o impacto da IA. Mas voltando aqui a Marisa Mayo, isso logicamente levantou várias questões sobre o futuro da criação, né? O cara fez isso tudo sozinho, conseguiu ter esse sucesso todo. Tem que ver se isso se sustenta, não pelo talento do Raoni, mas pelo formato que tem sido aplicado até aqui com essas criações de inteligência artificial generativa. Óbvio que é muito cedo ainda para fazer qualquer julgamento imediato, né? Mas o que a gente vê até agora são pequenos clipes, são coisas muito fragmentadas, ainda tem uma dificuldade grande de criar um conteúdo mais longo, em que tem uma consistência do personagem. No próprio prompt, nos próprios vídeos da Marisa Mayo, você vê que tem uma diferença pequena entre um sketch e outro dela. Por conta disso, você não tem um controle total da ferramenta, mas mostra que a coisa não é brincadeira. Tem uma capacidade cultural muito grande mesmo de se conectar com o público, apesar de ser inteligência artificial. Outra coisa que surgiu na esteira do sucesso da Marisa Mayo foi já várias pessoas falando com preocupação sobre as eleições de 2026. E nesse contexto de que ninguém preste atenção mais em nada, eu li na ArtNet que teve mais uma edição do evento Slow Art Day, Dia da Arte Lenta, que é um evento que surgiu a partir de um estudo de 2017 que dizia que o tempo médio que um visitante no museu dedica a cada obra é só 27 segundos. Então, para mudar essa dinâmica, eles criaram esse Slow Art Day, que é uma iniciativa internacional que já conta com mais de 160 museus e acontece desde 2019, sempre no dia 6 de abril, incentivando os visitantes a ficarem pelo menos 10 minutos em cada obra. Uma tentativa, né, de fazer com que as pessoas interajam e convivam com aquela obra um pouco mais de tempo, com menos correria, para absorver mais, né? Porque a gente vai precisar cada vez de mais calma para observar tudo o que está acontecendo nessa era do conteúdo gerado por IA. Eu escrevi no ano passado um artigo para o MIT Tech Review chamado Ceticismo Digital na Era da Desinformação por IA. E o que eu falei nesse artigo, e que vai ficando cada vez mais claro para mim que vai ser por esse caminho mesmo, é que essa quantidade de conteúdo sintético vai transformar, vai nos deixar todos mais desconfiados em relação a tudo que a gente vê. E nesse momento, nessa época de fake news, que a gente não sabe o que é nada, e agora com a inteligência artificial chegando e potencializando essas questões, isso pode ser até positivo no primeiro momento, as pessoas ficarem menos ingênuas, né? Olharem e refletirem um pouco antes de acreditar no que vai receber. Só que a longo prazo isso pode ser muito ruim para as nossas interações humanas, né? Para a gente conseguir confiar uns nos outros, mas seja como for, acho que é um caminho meio que inescapável. A busca por essa humanidade no que a gente consome também vai dar a tônica daqui para frente. A TechCrunch falou sobre o relançamento da plataforma Digg. Quem está na internet há muito tempo deve lembrar, um site que você entrava para ver o que estava viralizando antes da época do viral, né? Os usuários botavam links, fotos, vídeos, e os outros usuários votavam para dizer se aquilo era legal ou não. Então você entrava por ali para poder ver o que estava indo bem, o que era legal, o que estava se espalhando pela internet, as pessoas estavam gostando. O site acabou sendo vendido, aí teve um redesign que acabou com o site de vez, e agora o fundador original do Digg, o Kevin Rose, e o Alex Ohanian, que é cofundador do Reddit, recompraram o site e querem fazer uma versão para valorizar comunidades reais, sem inteligência artificial, com retorno de criadores de conteúdo, de moderadores. Acho que o fundador do Reddit está um pouco frustrado com o rumo que a plataforma tomou também. E eles estão muito preocupados com essa questão do conteúdo gerado por humano versus conteúdo gerado por IA, que isso fique claro, o que é o que as pessoas entendam o que está circulando ali dentro e o que eles estão consumindo. Um outro caminho em busca dessa humanidade do conteúdo são os veículos impressos. A Platform Magazine falou como as empresas estão redescobrindo o valor do impresso. Inclusive, alguns veículos impressos estão sendo relançados. Umas revistas que tinham sido aposentadas, viradas só digitais,
estão voltando a ser impressas e tem a ver tanto com uma mudança de hábito de consumo, né? Primeiro o público migrou para as plataformas digitais e agora eles estão voltando para o conteúdo impresso, porque a mídia impressa ainda tem essa percepção de algo mais confiável, né? Mais aprofundado, principalmente comparando com o digital. Nesse tempo de inteligência artificial, você pegar uma revista na mão, acho que é uma certeza de que aquilo não foi criado com IA, né? Pelo menos o objeto físico. O conteúdo, já não sei. Mas acho que a gente vai ver curadoria ser uma coisa muito importante. Você saber a fonte, quem trouxe aquilo até você. Trabalhos como esse aqui do Resumido vão ficar cada vez mais importantes, porque a gente vai estar soterrado de informação e de curadores digitais, artificiais, que a gente não sabe quais são os interesses, quais são as agendas, quais são as verdadeiras intenções do que está ali por trás. Então essa valorização do tangível, de você pegar algo na mão, vai ser realmente forte. E eu achei engraçado que a matéria fala que a mídia impressa permite narrativas mais longas e mais detalhadas. O que é curioso, né? Porque com a ascensão das plataformas digitais, do conteúdo digital, uma das coisas que era dita, inclusive para quem escrevia, que era uma libertação. Você podia agora escrever o quanto você quisesse, que não tinha uma limitação física, de custo, de nada. Você podia escrever o que você precisasse escrever. Agora, o que virou com os algoritmos, com os feeds, é uma condensação do conteúdo. Ficou tudo mais curto, mais rápido, para conseguir sobreviver na velocidade desses feeds algorítmicos. E isso fez com que o conteúdo deixasse de ser longo, aprofundado, como se prometeu, e agora essa busca pelo impresso de volta. A Fry Mag falou também dessa desconfiança em relação ao conteúdo digital, essa saturação de estar online o tempo inteiro como um motivo do retorno ao conteúdo impresso, também entre os jovens. Essa reportagem cita que a geração Z tem um interesse crescente pela mídia impressa, justamente por esse aspecto mais confiável e menos desgastante emocionalmente. Tem uma coisa importante da mídia impressa, né? Que tem fim. Você começa a ler uma coisa e acaba. Você não fica ali, sabe-se lá até quando, né? Até o olho cair, sei lá. A Press Gazette falou também sobre esse comportamento da geração Z em relação ao consumo de notícias, falando sobre a Roca News, que é uma startup de mídia dos Estados Unidos, foi lançada em 2020, que agora, desde o ano passado, passou a ser lucrativa. Tem um público jovem, 18 a 35 anos, foca muito em Instagram, no próprio aplicativo, que é todo gamificado, em newsletter, em canal no YouTube. Mas a tese e o que a matéria defende é que a geração Z e os mais jovens querem sim pagar por notícia, pagar por conteúdo, desde que seja bem feito. Né? O que a gente vê é muita porcaria também tentando ser empurrada para as pessoas, para que elas paguem, e elas não pagam mesmo. Mas essa entrada das inteligências artificiais, do conteúdo rápido, chegou não só em veículos pensados para novas gerações, em novas plataformas, mas também em veículos já estabelecidos. A Nieman Lab fez um levantamento dos formatos de lista, de tópicos, com pequenos resumos, focando especificamente no Wall Street Journal, na Bloomberg e na Yahoo News, como exemplos de veículos que têm adotado esse tipo de abordagem e também usando o resumo automatizado dos artigos para tentar facilitar a vida dos leitores apressados. É aquilo, né? Em vez do leitor ir lá ler o que precisa, fica a cobra comendo o próprio rabo e entregando o que o leitor quer, que é um conteúdo mais rápido, mesmo que tenha menos profundidade. E esses veículos todos têm usado essas ferramentas de inteligência artificial para gerar esses resumos, mas todos eles dizem, pelo menos, que tem um humano por trás daquilo tudo, avaliando, vendo se está correto o resumo antes de ir para o ar, mas que usam sim as ferramentas para isso. Isso me fez lembrar da mudança no formato das resenhas de futebol. Quando eu era pequeno mesmo, criança, adolescente, eu lia muito matéria sobre jogo, depois jogo do Flamengo, e aí contava no primeiro tempo como foi, era uma coisa mais narrativa. E hoje em dia virou vários tópicos, né? Você entra, não tem a história do jogo, como o jogo se desenrolou, é meio, fulano fez isso, não sei quem fez não sei o que lá, um chutou assim, teve um drible, acho que nem do drible fala direito, fica bem objetivo a coisa do que é o jogo, e é tão ruim ler assim, né? Perde, principalmente se você não viu o jogo, né? Perde o romance da coisa, mas muito provavelmente a pessoa vai tacar lá melhores momentos no YouTube e ver o jogo, né? Então quer ler outra coisa mesmo. E dentro dessa questão de confiança do conteúdo, a Semafor entrevistou um podcaster chamado Adam Friedland, que está sendo apontado por muita gente aí como a possível resposta do campo progressista ao Joe Rogan. E aí perguntou para ele o que ele achava dos podcasts, se os podcasts são muito burros.
E ele riu, né? Ele falou, cara, como eu vou julgar, né? A maior parte das pessoas gosta de cerveja, de falar de esporte, e os podcasts são sobre isso, né? Então ele fala, se você fizer um hambúrguer que a maior parte das pessoas acha bom, quem sou eu para dizer que esse hambúrguer é muito burro? Né? E ele fala, hoje em dia todo mundo gosta de política, nunca foi assim, era um assunto de geek, um assunto de nicho, e hoje em dia todo mundo gosta e abre um podcast para falar, muitas vezes sem saber o que tá falando, mas esse é o cenário. As pessoas estão consumindo notícia dessa forma. E aí uma investigação do Guardian, jornal inglês, revelou que mais da metade dos 100 vídeos mais populares com o hashtag dicas de saúde mental no TikTok tem desinformação. As pessoas realmente fazem o vídeo com uma abordagem médica quase, né? Usando uma linguagem terapêutica, umas coisas com solução rápida, sem nenhum respaldo científico. E as pessoas consomem isso sem saber que estão ouvindo uma pessoa qualquer, só porque viu um thumbnail no YouTube. Eu comentei isso há uns anos sobre como houve uma moda de pessoas comprarem microfones e se gravarem em casa como se estivessem dando uma entrevista no podcast para trazer autoridade para o que ela está falando. E a pessoa vê aquilo no feed, acredita e dá um bololô porque não tem as referências. Então a gente chega nesse lugar de conteúdo sintético, conteúdo impresso, a busca pela credibilidade num momento bem delicado, mas com também bastante possibilidades para quem cria conteúdo, para quem faz um trabalho sério, acabar se destacando no futuro próximo porque vai haver uma necessidade para isso. E o Resumido quer fazer parte dessa solução. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. VO3 is still a colossal piece of shit, and I can prove it mathematically. Apesar de eu ter falado bastante de inteligência artificial no primeiro bloco, só serve para ilustrar como as coisas estão se embolando, né? Esse bloco de inteligência artificial acho que já tem talvez uns 3 anos aqui no Resumido e agora tá virando cultura digital também, como era previsto, né? Mas enfim, nessa questão de desinformação, às vezes a gente nem precisa de conteúdo sintético. Aquela loucura dos bebês reborn foi gerando uma repulsa nas pessoas que foram ficando irritadas com aquilo. Eu falei no episódio 314 sobre os bebês reborn, mas olha que loucura que tá o mundo com essa quantidade de informação cruzada. Em Belo Horizonte, um homem de 36 anos agrediu um bebê de 4 meses achando que era um boneco reborn. Era uma criança de verdade que foi ferida por conta de uma imbecilidade dessa. Só que ele não agrediu a criança por alguma repulsa bebê reborn. Ele agrediu essa criança porque ele achou que um casal estava usando um bebê reborn para furar a fila. A gente não precisa de inteligência artificial para ter uma confusão social. As pessoas já são afetadas por isso em tantos níveis que a coisa transborda para o mundo físico sem nem muita força. Mas falando de inteligência artificial especificamente, apesar do sucesso da Marisa Maio e todo o resto que eu falei no bloco anterior, um usuário do VO3 do Google ficou revoltado e fez um vídeo no YouTube esculachando a ferramenta. Disse que tentou pegar um reembolso do Google e não conseguiu. E aí ele listou coisas como falta de documentação e suporte, que ele não tem orientação adequada para o usuário, tem um FAQ com um monte de tutorial oficial meio vago, e que ele tentando obter ajuda com o Gemini, que é o que é recomendado pelo Google, ele também não conseguiu, né? Porque o Gemini nem reconhecia o V3 como um produto ou fornecer algum suporte que fosse relevante para ele naquele momento. E como ele não conseguia o resultado que ele queria, ele começou a criar vários prompts para testar em 10 critérios que ele achou que eram mensuráveis, né? Visuais, ações, fala, e foi utilizando os créditos dele para poder avaliar a qualidade. E ele acabou abandonando os testes que ele estava fazendo com os prompts criados pelo Gemini porque era tão complexo que o VO3 não conseguia executar. Ele apontou também uma baixa relação custo-benefício, porque ele disse que com uma taxa de sucesso de 25%, entre você pedir o prompt e sair o que você queria, para você gerar um único vídeo de 8 segundos, você ia gastar $3.600. Ele falou que isso é um valor sustentável para a maior parte dos criadores de conteúdo, então com um áudio completamente instável, que aliás foi uma questão apontada pelo criador da Marisa Maio, que botar ela para falar português foi uma das maiores dificuldades, acaba que não vale a pena o resultado. Então, as coisas não estão tão avançadas quanto o próprio VO3 faz parecer. E você olhando esse vídeo, você vê, ele não está perfeito ainda, não vai substituir vídeo real, talvez não substitua tão cedo.
E eu acho que ainda vai demorar bastante tempo até acontecer uma coisa que vá além desses poucos segundos que são gerados. A Vulture fez uma matéria que, apesar dessas limitações todas, a indústria do cinema, Hollywood especificamente, já vem usando IA na encolha. Eles não estão revelando que eles estão usando a IA, mas está usando para fazer retoque, para várias coisas que foram inclusive conversadas com o sindicato, a outras que não estavam autorizadas e vem fazendo. Então já vem tendo um impacto em algumas profissões da área do cinema, né? Por exemplo, storyboard, os ilustradores que fazem uma espécie de versão em quadrinhos de um filme para poder ser visualizado, para o diretor poder conversar com a equipe, já sentiram que tem tido menos trabalho, porque tem muito storyboard sendo feito por conta própria com IA. Não fica tão bom quanto. Claro que não fica, mas a pessoa não paga e usa assim mesmo. Aliás, eu preciso falar que outro dia eu me dei conta que eu já fui afetado pela IA e não percebi, porque tem 2 anos, pelo menos, que o volume de trabalhos de texto para os quais eu era contratado para fazer diminuíram muito. E só outro dia que eu me dei conta que as pessoas estão fazendo projeto, estão escrevendo por conta própria com IA, e por isso não tem tido tanto freela assim, né? Eu só me dei conta disso outro dia. Um executivo de cinema falou que um filme que ele estava estudando fazer, uma coisa que ia custar $3 milhões para fazer, com uma viagem, para poder filmar e tal, ele consegue fazer com $10 mil e que não tem nem discussão para ele. Tem que ser feito dessa forma. E a The Verge entrevistou o Chris Valenzuela, que é o CEO da Runway, que é uma das principais empresas de geração artificial de imagens em vídeo. E ele falou que a IA para ele é uma ferramenta, não é uma ameaça, que eles querem ser parceiro na indústria criativa, que ele imagina um uso industrial da plataforma mesmo, que já tem estúdios como a AMC e Lionsgate utilizando o Runway para acelerar as pré-produções, o storyboard, como eu disse, teste visual de roteiro, coisas assim. E a questão fica sempre em cima de custo, né? A gente tem que usar porque vai melhorar os custos. Mas vai cortando partes que são importantes do processo. Você começa a delegar para uma ferramenta decisões como do storyboard, que são decisões que precisam ser um pouquinho mais pensadas, assim, são direções artísticas. E aí tem também a questão do direito autoral, porque a gente não sabe, ou sabe muito bem, como esses modelos foram treinados. O Valenzuela fala que vários profissionais de efeitos especiais, editores, já adotaram IA por conta da eficiência, mesmo que as discussões públicas em relação a isso sejam contrárias, já tem muita gente usando como ferramenta, e eu acho que isso é verdade. Acho que muita gente usa IA escondido. Eu tô para fazer um curso escrevendo com IA, né? E eu pensei em fazer, talvez, explicar como eu uso IA no resumido. Isso pode ser uma forma interessante. Quem sabe isso não vira um conteúdo exclusivo para assinantes? Não sei, a se pensar. E nesse cenário de avanço exponencial de IA, o Yoshua Bengio, que é considerado um dos padrinhos da inteligência artificial moderna, lançou uma organização sem fins lucrativos chamada Law Zero, que é focada no desenvolvimento de uma IA honesta, como ele chama. Uma IA que seja capaz de detectar os comportamentos enganosos nos agentes autônomos de IA de outras empresas. Essa iniciativa está sendo financiada inicialmente com $30 milhões para criar o que ele chama de Scientist AI, que vai atuar como se fosse um psicólogo de outras IAs, para apontar quando elas estão tendo comportamento prejudicial ou quando elas estiverem se autopreservando, para ajudar a monitorar. Logicamente, uma IA dessa, uma IA que vai monitorar outras IA, precisa ser tão ou mais desenvolvida quanto as que ele está monitorando, o que já não é tarefa pouca. Mas a ideia é que seja um modelo que não forneça respostas com certezas absolutas como a gente vê nos modelos atuais, que assuma que está fazendo estimativas probabilísticas, né? E que também leve em consideração a prevenção. Se a probabilidade de uma ação for causar dano for muito alta, que aí se bloqueia a ação. E uma iniciativa paralela de um menino de 19 anos chamado Teddy Warner é a startup Intempus, que quer tornar os robôs mais humanos, não na aparência, mas no comportamento. Ele quer desenvolver uma tecnologia para equiparar os robôs com reações emocionais simuladas baseadas em estados fisiológicos humanos. Ele quer levar em consideração frequência cardíaca, temperatura corporal, sudorese, para que dessa forma essas respostas emocionais sejam expressas por meio de movimentos corporais, para tornar a interação homem-máquina mais natural, mais previsível, e para ajudar a fornecer dados melhores para treinar os modelos de IA com uma compreensão espacial e emocional melhor. Ele trabalhava na Midjourney
e percebeu exatamente que esses modelos de IA têm dificuldade em entender a dinâmica do mundo físico, né? Porque os robôs que fornecem os dados não têm um estado igual ao humano, são robôs, né? Eles não têm um estado fisiológico. Então ele acha que falta isso para os robôs conseguirem traduzir a condição humana para as máquinas. Ou seja, vai ser mais um intermediador entre nós e as máquinas, dizendo para as máquinas como nós somos, mais ou menos. Vai acabar não acertando, né? Acho que o ser humano é um pouquinho mais complexo que isso. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Do you think he ever had drugs here at the White House? I really don't know. I don't think so. I hope not. Look, I wish him well. You understand. We had a good relationship, and I just wish him well. Very well, actually. Bom, essa altura todo mundo já viu fogo no parquinho, a briga entre o Elon Musk e o Donald Trump. Quem diria, né? Que ia dar ruim encontro dos dois. Olha, eu disse. Só aconteceu mais rápido do que todo mundo pensava, inclusive eu. E o que resta pensar agora, passada a briga, que não tem muita cara de voltar atrás, né? Porque foram ditas coisas bem pesadas, tanto de um quanto do outro, é o que vai ter de impacto no mundo de tech. Então, algumas das coisas que foram apontadas é o risco regulatório e contratos públicos, né? O Trump ameaçou cortar os subsídios e os contratos da Tesla, da SpaceX, da Starlink, que pode prejudicar o Elon Musk bastante sem esse apoio estatal. A queda de confiança no mercado. Imediatamente, as ações da Tesla caíram bilhões de novo, né? Já tem esse risco de imagem do Elon Musk, já vinha o problema por ele ter se envolvido tanto no governo. Não sei como é que essa empresa consegue perder tanto dinheiro e não dá problema, né? E também uma reconfiguração dessas alianças todas no Vale do Silício. Porque se o Musk vai se afastar da direita americana, ele já tinha se afastado da esquerda, ele vai abrir espaço para outros nomes na política da tecnologia, né? Inclusive o Sam Altman e alguns outros também querendo participar das questões de defesa. E claro, além disso, boicote e reação pública, especificamente falando do Elon Musk, que já está sofrendo com isso. Então essa briga ainda vai render bastante. Promete ter bastante efeito em vários mercados, né, dentro da tecnologia, mas também na política. Vamos ver quais são os próximos capítulos, porque tá divertido, né? Todo dia tem alguma coisa. Na semana passada teve também o ataque da Ucrânia à Rússia, um ataque muito bem arquitetado. Eles conseguiram contrabandear vários drones para dentro do território russo e ativar eles remotamente. Atacou e destruiu vários aviões da frota russa. Foi realmente uma coisa histórica mesmo que foi feito ali. E foi mais um ponto de inflexão nessa mudança no combate que a gente está vendo nessa guerra, que é a entrada dos drones, algo que só promete crescer ao longo dos anos. Algumas coisas chamam a atenção nesses ataques todos, né? O primeiro são os números. Sempre me chama a atenção quando fala dos números militares, né? Que são relativamente baixos às ordens de grandeza. Você vê a quantidade de aviões, de porta-aviões que esses países têm, não são tantos assim, né? Tem país que tem 200 jatos. Você pensa um número muito maior quando você pensa que países vão se enfrentar numa guerra mundial, talvez. São só 200 aviões que tem que derrubar. Isso parece que vai acontecer rápido, ainda mais com drone na velocidade que foi feita. E uns drones que custam uma merreca para produzir, são produzidos localmente e que acabam atacando ferramentas equipamentos de bilhões de dólares com efetividade, que muda completamente a dinâmica desse combate. Uma coisa que eu não sabia e que se destacou muito para mim quando eu estava lendo essa cobertura é que vários desses drones são cabeados, porque como parte da guerra hoje é você conseguir emitir algum sinal de interferência para derrubar esses drones, para eles perderem o sinal e caírem ou não conseguirem agir, são drones que vão desenrolando um carretel com seu próprio cabo de fibra ótica. Então eles não precisam estar conectados para conseguir operar, eles vão com esse cabo. Então mesmo a interferência eletrônica não derruba eles. O próximo passo, né, nessa evolução dos drones é logicamente não ele ser cabeado e nem ele funcionar com sinal de transmissão, e sim eles terem inteligência artificial interna e se autogerirem. Ele voa e sabe o que tem que fazer sem nenhum comando, toma decisões, muda de plano, interpreta o que está acontecendo. Aí é uma loucura completa, né? Eu fico sempre pensando no efeito Brasil dessas coisas. Eu sempre penso o que vai acontecer no Brasil. E eu fico imaginando quando tiver zunindo drone por toda parte, quando os drones caírem na mão de criminosos, como é que vai ser? A gente vai botar janela blindada em casa? Você vai ser assaltado na janela de casa?
Como vai funcionar isso? Qual vai ser o limite, né? Olhando como as pessoas se comportam em sociedade aqui no Rio, onde eu moro, com bicicletas elétricas, né, os scooters elétricos, a divisão do espaço público, como as motocicletas operam hoje em dia, eu não consigo imaginar nada de muito bom com drones voando para lá e para cá. Mas eles vão chegar, isso aí vai acontecer com certeza. Eu não tenho dúvida. Não é se, é quando. E essa notícia aqui é para parte dos ouvintes que eu sei que trabalham em publicidade, muita gente de agência, escuta o resumido. A Meta, que controla o Facebook e o Instagram, anunciou que planeja lançar até o final de 2026 uma plataforma completamente automatizada para a criação de anúncios publicitários, tudo baseado em IA. Vai ser um sistema que vai permitir que as marcas insiram uma imagem de um produto, um orçamento para propaganda e, a partir disso, a IA vai gerar todo o anúncio. A imagem, o vídeo, o texto, e vai determinar o público-alvo ideal, vai sugerir estratégias de investimento e vai tocar a ficha no troço para fazer a propaganda. Eu acho que faz sentido, acho que é capaz de eles conseguirem fazer isso, mas que marca vai querer entregar a sua imagem? Onde é que entra a construção de marca, o branding, tudo isso, numa ferramenta automatizada de uma plataforma como a Meta? Né? Eu não duvido que tenham anúncios padrões que vão funcionar, mas eu acho que a propaganda não é só isso. A gente vive essa é a realidade Big Tech em que tudo é definido dessa forma, algorítmica, como as coisas acontecem de maneira mais otimizada. E esquece que tem outros fatores nessas contas, né? Tem fator emocional, tem fator de longo prazo, tem como as pessoas se relacionam com essas marcas. Eu não sei se dá para automatizar isso tudo. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, vai ser um sucesso e vai ser um impacto enorme para a agência e para todo o resto. Eu tenho certeza que eu vou poder usar uma ferramenta dessa e vai trazer mais ouvintes para o resumido. Mas eu não sei. Será que é isso que a gente quer? Porque o que eu queria mesmo é mais controle do que aparece no feed, o que o algoritmo apresenta. Eu falei no início do ano, acho que no primeiro episódio de 2025, sobre como uma das grandes tendências esperadas para esse ano é o controle algorítmico para o usuário. A gente poder escolher o que, como e por que aparecem coisas no nosso feed. E o TikTok deu um passo nessa direção, que agora está ativando uma personalização do conteúdo exibido no feed, né? Inclusive interação com os artistas. Então você vai poder gerenciar os tópicos, vai poder ajustar a frequência com que algumas categorias aparecem para você, tipo arte, natureza, esporte. Você vai poder usar filtro de palavra-chave de maneira mais inteligente, vai usar IA, logicamente, para poder ampliar esse poder de bloquear conteúdo indesejado. É tanta coisa que deveria ser o foco dessas ferramentas, dessas plataformas, que é como a gente usa, como a gente vai ser impactado com o que está lá, que às vezes até me surpreende que já não seja assim. Obviamente, tem uns motivos para não ser assim, né? Eles querem controlar a narrativa. Tá funcionando muito bem, mas eu acho que não vai durar muito tempo assim, não. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Já são 30 anos. Tava mais do que na hora da gente comemorar o lançamento da Herói. Se você cresceu nos anos 90, tem uma grande chance de você ter folheado uma revista Herói na banca ou ter alguma guardada até hoje. Essa revista moldou o jornalismo geek aqui no Brasil, está completando 30 anos com uma edição comemorativa feita pelos editores originais e está rolando uma campanha de financiamento coletivo até o final de julho. Vai ter uma revista nova em formatinho de luxo, reedição do livro que conta os bastidores da revista, vão ter alguns produtos colecionáveis, vai ter até um evento presencial. Eu confesso que só de ver as capas antigas já bateu uma nostalgia braba. Se você quiser mais detalhes, vai lá no catarse.me/revista Herói. Aproveita e passa no catarse.me/resumido e também faz a sua assinatura. Vai ter surpresa por aí. Cada coisa que tem nessa imagem foi construída por mim ali, tipo, tem a imagem da inteligência artificial, né, a representação das mulheres se beijando, mas tudo além é pesquisa, como seria esse selo, como seria essa escrita, como seria essa dedicatória, o que é que eu quero documentar, o que é que A exposição fotográfica Indomináveis Presenças no CCBB do Rio traz obras da artista Maiara Ferrão criadas com inteligência artificial. São imagens que remetem a retratos antigos. Tem mulheres indígenas e mulheres negras se beijando, cenas que para a artista provavelmente aconteceram, mas que a história oficial não registrou. Obviamente a exposição gerou polêmica e eu li na newsletter Manual do Usuário que o perfil do CCBB entrou até em discussão com seguidores que estavam questionando o valor artístico da mostra lá no Instagram.
é uma discussão que provavelmente está só começando e que vai durar muito pelos próximos anos. Galera, acho que eu fiquei preso numa onda nostálgica de música, porque a dica de hoje é um clipe feito para comemorar os 50 anos do Talking Heads. A banda lançou o primeiro clipe oficial de Psycho Killer, ultra clássico da banda. Foi dirigido pelo Mike Mills, o clipe é estrelado pela Saoirse Ronan. O nomezinho difícil pra falar, né? Esses nomes irlandeses escreve de um jeito que você não consegue nem imaginar como fala. Eu usei o Google Translate e dei um playzinho lá pra ver como é que fala. Saoirse Ronan. Saoirse Ronan. Ela interpreta uma funcionária de um escritório que surta, aí dança, desaba sozinha, tudo com fone de ouvido, uns olhares meio vazios, uma tensão psicológica que tá até sugerida pela música, né? É o tipo de clipe que faz a música parecer ainda mais atual, porque essa música ficar velha vai ficar nunca. Nesse episódio você ficou sabendo que a apresentadora Marisa Mayo, criada com IA, virou um fenômeno e já fechou até contratos publicitários. Que Hollywood tá usando IA nos bastidores para cortar custos de produção, que a mídia impressa tá renascendo entre os jovens cansados do digital, dos desdobramentos da briga entre Elon Musk e Trump, que drones transformaram os conflitos modernos e muito mais. Se você gosta do Resumido, me ajuda a divulgar. Recomenda pra mais gente, pros seus amigos, na sua lista do WhatsApp, no seu stories do Instagram. Eu reposto todo mundo quando marcam um Resumido e ajuda demais isso, porque as pessoas gostam de ver dicas de quem elas conhecem. E também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Você pensou que não ia ter palavra secreta só porque eu não falei na abertura? Mas vai ter. A palavra secreta é real. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.